Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste 13º domingo do tempo comum, dia do Senhor, dia que a comunidade se reúne para celebrar a Eucaristia, para ouvir a palavra de Deus, para, neste encontro santo, poder elevar a Deus o maior louvor. Que hoje seja realmente um dia de bênçãos na sua vida. Para melhor rezarmos, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo a palavra da igreja, convido você a rezar comigo, clamando a ação e a unção do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 27 de junho, meu irmão, minha irmã, dia do Senhor, o 13º domingo do tempo comum, a igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho, a palavra de Deus. O texto do Evangelho do dia de hoje, na sua versão mais longa, está no capítulo 5 de São Marcos, nos versículos de 21 a 43. Marcos 5, de 21 a 43. Ouçamos essa palavra de Deus que vem alimentar a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada.
a hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ela estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste 13º domingo do tempo comum, ouvimos este Santo Evangelho que mostra a ação de Jesus, a ação divina de Jesus na vida do seu povo. O Evangelho de hoje nos mostra 2 mulheres. Uma já de certa idade, outra começando a viver. Essas 2 mulheres se encontram diante da impossibilidade do ser humano puramente fazer algo por elas. Um número que acompanha essas 2 mulheres, simbólico e muito importante, é o número 12. Aquela mulher que aproxima-se de Jesus, a hemorroíça, e toca em Jesus e tem a hemorragia estancada há 12 anos que ela procurou em todas as partes, em muitos médicos, ajuda e não encontrou nada nem ninguém que pudesse resolver o seu problema. E aquela menina, filha do chefe da sinagoga, Jairo, tem 12 anos de idade, está morta. O número 12 na Bíblia
é simbólico, bastante importante. Basta nós vermos o número das tribos de Israel, eram 12 tribos, o número de apóstolos que Jesus escolheu, foram 12 apóstolos, o número de cestos de pães que sobraram depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães, sobraram ainda 12 cestos. Numa visão escatológica da Jerusalém celeste, diz que ali existem 12 portões. O número 12 significa vida nova, fertilidade, início de uma nova história. Significa novo nascimento. Isso que é o símbolo do número 12. Vamos lembrar também que foi aos 12 anos que Jesus foi encontrado entre os doutores da lei no templo, dando ali, de certo modo, uma indicação da missão que ele já começava. O número 12 significa quando todas as forças humanas cessaram por não poderem fazer mais nada, a força divina começa a operar e uma nova vida surge. Um novo começo aparece. Para aquela mulher que já estava desenganada dos médicos e que não tinha mais o que fazer. Nada mais era possível. O impossível aconteceu porque Deus agiu. Para aquela menina cuja vida já tinha desaparecido dessa terra e os homens não podiam mais fazer nada, Jesus mostrou que ele tudo pode e fez despontar a vida nova naquela menina, chamando-a: levanta-te. Isso tudo, irmão e irmã, quer nos ensinar que também nós devemos buscar a vida nova em Cristo, abertos para a ação de Deus, ter a certeza de que quando nos faltam as forças e quando não existe recurso humano, Deus tudo pode transformar, tudo pode renovar, tudo pode fazer nascer de novo, tudo pode reanimar. Quando o ser humano não pode mais, Deus tudo pode. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra, a perceber a novidade que é Ele mesmo que está presente diante de nós, a tomarmos consciência de que nossas forças não são suficientes para realmente vivermos felizes nessa terra. Mas quando reconhecemos que somos limitados e que não somos suficientes a nós mesmos, abrimos espaço para que Deus realize aquilo que quer realizar em nossa vida. Que Jesus nos ajude a viver a fertilidade da fé, o novo nascimento para Deus a cada dia, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém.